Hoje eu vou mostrar para vocês os melhores trades que tivemos, principalmente no mercado internacional. No Dow Jones, Nasdaq, Bitcoin e também no ouro. Esses estudos que vocês estão vendo foram o que eu mostrei para os meus alunos na minha análise pré-mercado. Eu mostro a minha tela e vou atualizando as melhores regiões de compra e de venda. Essas setas foram trades que deu dentro do meu método, mas antes eu vou exportar os estudos. Então o gráfico está assim e nós importamos diretamente da Black Arrow. Com os estudos na mão, nós temos essa primeira região que o mercado passou sem deixar gatilho, essa segunda região a mesma coisa, e essa região de compra tinha o racional do seguinte: retração Fibonacci que eu medi desse fundo até esse topo aqui. E aí nós temos o 61,8%. Mas como nós operamos junto com os players e eles precisam da liquidez e a liquidez se encontra nos fundos e topos, eu esperei essa captura de liquidez desse fundo. Após o mercado romper esse fundo, capturar a liquidez, aí sim nós podemos entrar. O nosso gatilho de compra aconteceu aqui nesse pivô de alta. A gente consegue ver essa movimentação em N, que é o famoso pivô. Então aqui foi a nossa primeira região de compra válida e primeiro trade. Eu vou sempre simular com vocês um stop de R$100 para vocês terem uma noção do quanto o trade andou. Stop aqui abaixo desse fundinho do pivô, e para alvos nós teríamos essa retração Fibonacci menor e também essa aqui de toda a movimentação de baixa, que foi onde ele parou nos 50% da retração desse movimento de baixa, e depois ele ativou mais um pivô de baixa aqui. O ponto de liquidez seria desse topo, não seria um ótimo ponto para a gente, mas ainda assim é um trade dentro do método. Ponto de venda aqui, quando tem um pivô maior eu costumo deixar o stop aqui nesse topinho, e até o fundo ele pagou mais 539 como potencial máximo dessa operação, tendo um alvo mínimo aqui nesse 61,8%, que tinha uma liquidez importante aqui também. Então 500 subindo, 500 descendo, e ele fica barato em um ponto de liquidez e ativa um pivôzinho de alta. Mais um trade aqui, como o stop está muito pequeno, eu não deixo ele aqui nesse fundo, eu deixo mais aqui, mais seguro. E aí ele andou quase R$400, veio aqui nesse ponto de liquidez com 61,8% e depois iniciou a abertura do mercado americano. E desse 61,8% ele fez a movimentação de baixa, mas aqui é muito difícil da gente pegar e eu também não recomendo de entrar enquanto o mercado está abrindo. Vocês viram que esses pontos foi só na análise pré-mercado. Se você abrir uma conta na do Prime, que está aqui abaixo na descrição, você já entra aqui nesse grupo para receber essas regiões com um clique. Depois você pode ver nitidamente o mercado esticando aqui, tem mais um pivô de baixo até os 50%. O único problema é a falta de liquidez nesse ponto. Então você pode ver que com um stop de R$100 aqui, ele já andou. Aqui com stop de 100, ele anda quase 400. Então esse aqui é o potencial de operar o mercado lá fora. E isso aqui não é o Profit, é a Black Arrow, que é basicamente uma cópia do Profit, é a mesma empresa. Ambos são da Nelogica, então é bem fácil. Então se você sabe operar no Brasil, aqui também você vai conseguir operar. Em Nasdaq, esses são os pontos. Vou excluir tudo e agora importa aqui. Estudos importados. Olha só, ele para no 61,8%. Eu tinha medido o 61 aqui desse topo. Como ele rompeu depois, a gente apenas atualiza a FIBO aqui para cima. Então, ainda assim, fica na região de compra. Aqui nesse fundo, nós temos um ponto de liquidez aqui nesse fundo. Por isso que eu marquei como um ponto de liquidez relevante. Esperei tocar no 61 com liquidez e aqui nós temos o nosso ponto de compra. Do ponto de compra, agora nós marcamos os pontos de trava, que são as retrações Fibonacci e os pontos de liquidez. Liquidez pode ser esses fundos, tanto é que depois o mercado segurou aqui várias vezes, e também o 61,8% e 50%. Então você pode ver que a máxima dessa movimentação foi lá no 61,8%, um trade aí de mais de 3 vezes o risco. E mais tarde ele entrou na região de liquidez muito volátil, eu não operei aqui. Ele até segura em uma retração Fibonacci menor aqui, mas é muito difícil da gente operar nesse contexto. Agora eu vou importar os estudos do Bitcoin. Temos aqui ponto de liquidez na mínima, o mercado parou aqui nele 2 vezes e depois ele vem para esse ponto de compra. Esse ponto de compra é a liquidez aqui desses 2 fundos. Liquidez importante, o mercado deu uma esticada nesse ponto de compra e aqui ele ativa o nosso pivô de alta.
Com isso, você vai marcar agora os pontos de liquidez. Temos fundos, fundos, fundos e topo, ou seja, essa é uma região importante de liquidez. Temos também a liquidez aqui desse topo e podemos marcar também o 61,8% e 50% de toda essa movimentação de baixa. Aqui seria um excelente ponto para a gente poder estar saindo, porque tem a liquidez desse topo, desse fundo e desse fundo. Então vamos medir o potencial desse trade. Até o primeiro ponto de liquidez, que é o alvo mínimo do mínimo, ele já pagou 130. Até esse ponto, 340. Até a liquidez desse topo, 570. E o potencial máximo desse trade foi de R$ 1.009, usando um stop de 100. Depois, nesse topo, ele captura a liquidez aqui desse outro topo. Você pode ver que ele dá aquela esticada, fica caro para a gente poder vender, que é o que a gente faz. E aqui ele deixa um pivôzinho de baixo, daria também para a gente arriscar um trade aqui. E aí, até o ponto de liquidez com FIBO, que seria aqui, ele teria pago 522. Até esse ponto de liquidez aqui mais isolado no fundo, 929. E o potencial máximo desse trade foi de 1.170. Então você consegue ver a diferença de operar no mercado internacional e operar na B3. Aqui com um stop relativamente baixo, você pode pegar trades aí de quase R$ 1.000. E não foi muito tempo não, foi aqui 27 minutos. E o ouro, aqui de forma resumida, não foi o melhor ativo de hoje. Ele deixou uma falha de estrutura aqui, mais conhecido também como topo duplo, parou nos 50% dessa movimentação de alta. Aqui ele ativou um pivô de baixa e o tanto que ele andou foi o tamanho do nosso stop. Então, nesse 1 para 1 a gente protege no 0 a 0 e evita de tomar stop. Aqui no índice, esse aqui foram os estudos que eu mandei para os meus alunos. Não chegou nos pontos de compra e os pontos de venda estava muito volátil. Não chegou a ficar caro para a gente poder vender e, ao meu ver, não teve trade. Aqui agora à tarde a gente tem essa movimentação de baixa de 2.000 pontos. Ele chega lá no ponto de 50%, ativa um pivô de baixa aqui, depois de pegar a liquidez. Você pode ver que ele enrola bastante até pagar 300 pontos. Isso com basicamente 300 pontos de stop. Aqui ele anda bastante, mas é muito difícil a gente segurar tudo isso. Para ele andar 3 vezes, demora muito mais tempo. Ele é muito mais enrolado, muito mais travado. Diferente de operar aqui no mercado internacional. Lembrando que os meus estudos para mercados do mini índice e no mercado internacional é tudo vitalício para os meus alunos. Eu ensino vocês também a marcarem essas regiões, tanto as regiões de Fibonacci quanto as regiões de liquidez. E para você receber apenas as regiões do mercado internacional, primeiro link aqui na descrição na corretora do Prime. Então espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e até mais.